Fala, galera! Estamos com mais um Papo Criptos. Hoje aqui com o Caetano Manfrini, da área jurídica, conhecendo tudo que é regulamentação de cripto. Bem-vindo, Caetano. Boa tarde, Pravata, todo mundo está assistindo a gente. Legal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem delicado, porque é a questão. Muita gente vem falando, o Ethereum, as criptomoedas em geral, o Bitcoin, é security, não é? Então, depois que mudar para o Proof of Stake, vai ser security. Bom, antes eu ia começar explicando o que são protocolos de consenso, Proof of Work, Proof of Stake, mas já falando de security, você pode fazer só um resuminho, Caetano, security. Security é, por exemplo, igual a ação de uma empresa, né? Que ela gera dividendos, tem uma definição rápida aí de security, só para deixar todo mundo na mesma linha. Então, Pravata, eu acho que é legal a gente começar essa discussão falando também de Proof of Stake e Proof of Work, porque em matéria de cripto isso vai ser muito importante para a gente definir se um determinado criptoativo é ou não é uma security. Eu vou contar uma história rapidinho, tá? Sobre como surgiu essa história do security. Existe uma pessoa chamada William Howey, nos Estados Unidos. Ele nasceu em Illinois e ele imigrou para a Flórida no início do século XX. E lá ele fez uma coisa interessante. Ele começou a vender terras atreladas a rendimento. Ele plantava fruta cítrica, e a Flórida é um lugar excelente para isso. E lá ele começou a desenvolver essa atividade. Se tornou prefeito de uma cidade, a Howeytown, inclusive tem o nome dele, em 25. E as pessoas começaram a comprar as terras dele. Numa determinada proporção dessas terras, elas recebiam os rendimentos das plantações. Esse negócio dele começou a crescer demais, até que, nos anos 40, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que é a SEC, que é o terror aí de muita gente no mercado de cripto, ela resolveu investigar o Howey e essa investigação concluiu que o que ele fazia era um valor mobiliário. Ou seja, era como se fosse uma ação. Quando você comprava as terras lá do Howey, esperando receber daquelas terras um lucro, um rendimento, e esse rendimento, nesse investimento que você estava fazendo, nesse contrato coletivo, para que ele fosse lucrativo, era a plantação do Howey tinha que dar certo, né? As laranjas que ele plantava tinham que dar lucro para você ter aquela expectativa do retorno. Isso, na visão da SEC, era como se fosse uma ação, um valor mobiliário, e ele não tinha registro, e essa é uma palavra importante, o registro, para comercializar e para ofertar publicamente aquele valor mobiliário. É aí que entra a SEC e é aí que entra um processo famoso. Esse processo foi julgado pela Suprema Corte Americana em 46, e lá a Suprema Corte definiu, interpretando a lei americana sobre valores mobiliários, quais seriam os requisitos que um determinado investimento tem que ter para que ele seja considerado ou não um valor mobiliário, uma security. Isso aí, Marcelo, vale para tudo, desde a ação, da debenture. Você vê, essa lei é tão importante, para vocês terem uma ideia, que até mesmo alguns tipos de hotéis hoje são considerados investimentos do tipo valor mobiliário. Esses condotéis em que você compra um hotel de um empreendimento e recebe um rendimento aí pelo quarto que você comprou, isso aí tem que passar, se fosse nos Estados Unidos, pela CVM, aqui no Brasil, ou melhor, na SEC, e aqui no Brasil, pela CVM. Então, uma vez que um determinado investimento coletivo tenha esses requisitos, né? É um investimento de recurso para uma pessoa, em dinheiro, num empreendimento comum ou coletivo, expectativa de obter lucro, ninguém faz investimento sem querer ter lucro, e o esforço daquele que lança o contrato ou de terceiros é o que gera o lucro para esse empreendimento. Isso aí é valor mobiliário, e é isso que hoje está se discutindo aí no caso do Ethereum por conta do merge, o Ethereum 2.0, porque há uma discussão de, ao migrar para a modalidade da prova de participação, o Ethereum pode se tornar um security. E isso tem várias consequências, mas eu acho legal a gente falar um pouquinho do que é aí a prova de participação. Tá legal. Então, bom, falando um pouquinho do protocolo de consenso, né? Porque
muita gente fala, né, de protocolo de consenso e tal. E o Proof of Work, que é a prova de trabalho, que hoje usa os mineradores no Bitcoin e no próprio Ethereum, ela não é o consenso em si, ele é o chamado uma resistência, né, uma contra-ataque síbil, né, o ataque dos gêmeos. Então, na verdade, é uma maneira da blockchain se defender que utiliza a prova de trabalho ou a prova de participação, que seria o Proof of Stake. Então, na prova de trabalho, os mineradores colocam as máquinas ali, né, realizando literalmente trabalho para defender a rede contra esses ataques, e no Proof of Stake coloca o próprio capital. No caso do Ethereum, é o próprio ETH que vai no staking, no caso do Avalanche, é o AVAX que vai no staking. Então, isso seria, né, a diferença do Proof of Work para o Proof of Stake. O Ethereum, com o demerge previsto agora para dia 15 de setembro, ele está migrando do Proof of Work para o Proof of Stake. Até vou deixar, para mais detalhes do demerge, tem um link aqui na descrição de um vídeo também, tem um artigo que eu publiquei. Então, uma coisa que é importante também, além disso, é que protocolos de consenso, tem muitos protocolos que são chamados protocolos clássicos, que é o que usa, por exemplo, Cosmos, Solana, Polkadot, que é um modelo em que todos os validadores, comunicação é todos com todos. Nesse tipo de protocolo, se 1/3 dos validadores ficar offline, a rede para. Tá? Por isso que a rede da Solana parou algumas vezes, porque a memória dos validadores ficou sobrecarregada e os validadores ficaram offline, a rede para. Tá? O Bitcoin e o Ethereum, o Proof of Work, né, que é o protocolo de consenso Nakamoto, ele é bem diferente. Os validadores não conversam entre si. Na verdade, ele segue a cadeia mais longa. E ele é resistente. Né? Quando fala que ele é resistente a um ataque de 51%, na verdade, é um ataque para reverter bloco. Tá? Só que o Bitcoin e o Ethereum, por definição, eles nunca param. Mesmo que tiver um erro, ele fica propagando esse erro. Aí ele nunca para. Nesses protocolos clássicos, então, se tiver mais de 1/3 dos stakers que ficam offline, a rede para. Porém, para reverter uma transação, né, para confirmar uma transação, 2/3 dos stakers tem que confirmar. Tá? Só como curiosidade também, a única blockchain que usa um protocolo de consenso mesmo diferente é a do Avalanche. Ele vem trazer o melhor dessas duas. Ele consegue ter uma resistência a ataque muito grande, ele não para só com 30%, né, é bem mais, configurável, ali de 50% a 80%. Né, o Avalanche consegue ter, né, por isso que tem o protocolo de consenso Avalanche, além da blockchain do Avalanche. Mas para não se estender tanto aqui, também eu vou deixar um link comparando os 3 protocolos. Mas essa introdução é bem legal aí, né, do que é Proof of Work, Proof of Stake, protocolo de consenso, e também, né, a parte falando aí de securities. Bom, eu vou colocar aqui na tela para mostrar, inclusive, como é que está hoje a rede do Ethereum. Então, olha só, dados importantes. Existem 13 milhões de Ethereum stake, isso é 10% do total. Tá? Tem 413 mil validadores, gerando aí, né, um APR um ganho anual de 4%. Quem faz Veja que interessante, só te interromper, Marcelo, olha esse ganho, né, de 4,2%, e vai bater um pouquinho com o que eu vou falar já sobre security, isso é aproximadamente o dobro do que está pagando um certificado de depósito bancário americano com vencimento de 1 ano. Então, em dólar, é um rendimento fixo bastante elevado, ainda mais porque ele está atrelado a um ativo que tende a se comportar como reserva de valor. Sim. Então, aqui, né, e o interessante também de lembrar, né, até falando do papo de security, é que não se você compra ETH, numa ação de empresa, você compra ação, você já recebe dividendo, e aqui não. Você tem que comprar e tem que fazer staking. Quem não fizer staking não recebe, tá? E esse APR também vai aumentar, tá? Depois do demerge, ele vai aumentar pelo menos 50%. Uau! Aí, outro que é relevante colocar é o seguinte, é a questão da própria descentralização e esse risco da própria rede parar, tá? Porque, olha só, quando a gente pega aqui nesse site, ele mostra de todos os validadores, porque quando a gente fala que tem 300, 400 mil validadores, não significa que são 400 mil diferentes. Cada validador tem 32 ETH. Então, uma mesma entidade pode rodar ilimitados números de
nodes. Então, na verdade, é bem menos descentralizado ou mais centralizado do que mostrava no outro site. Só a Lido Finance, ela tem 31%. Ela chega quase a ter mais do que os 33%. Né? Então, em teoria, se todos os nodes da Lido Finance ficassem offline, mais algum aqui, outro, né? Os dois primeiros, o Coinbase também junto, a rede do Ethereum simplesmente pararia. Tá? E aí a gente poderia até discutir, né? Tá, se tiver um enforcement do governo e ele falar para Coinbase sair, ali do Finance é um pouco mais difícil. Tá? Mas o Kraken é dos Estados Unidos, você tem duas empresas aqui com base nos Estados Unidos, com mais de 20%. Tá? Depois tem Binance. Então, se a gente pegar os maiores, tem mais de 50%. Né? Então, isso aqui é um risco à descentralização e até um possível travamento da rede, né? Se eles ficassem offline, né? De uma hora para outra. Grave, né? E a Lido eu acho que é legal falar, embora nem seja bem o tema aí, por que tem essa super concentração na Lido? Provavelmente por conta do Ethereum líquido aí que você faz, o STTH. É isso? Exatamente. Inclusive, isso ele deve diminuir no futuro, né? Porque hoje quem faz stake no ETH, ele não consegue tirar o staking, porque como o Ethereum está passando dessa migração do prova de trabalho para o Proof of Stake, hoje a pessoa faz lá, ela está recebendo os ganhos, só que os ganhos, nem o que depositou, nem os ganhos estão disponíveis ainda. Vai ser só com o Hard Fork Xangai, que vai ser o ano que vem, previsto aí de 6 meses a 1 ano, aí você vai conseguir retirar o que colocou em stake e receber também as recompensas. Como hoje você não consegue receber, a Lido Finance é um protocolo de DeFi que eles rodam validadores, então se você depositar o ETH lá, você vai estar jogando na rede, né, de validação, né, você está fazendo staking por delegação, só que ele te dá um staking líquido, então você já pode usar esse staking em outros protocolos. Então, por isso que muita gente jogou ali na Lido Finance. Né? Então, o primeiro da Lido é esse motivo que acabou sendo mais óbvio, é para poder usar, né, uma representação do staking, porque está tudo preso, né, por enquanto. Depois eu vou ficar com os críticos aí, viu, porque o risco, esse número para mim, não importa se esse withdrawal está ou não liberado, né, dos rewards, é muito alto. E acho que o risco que existe nessas plataformas também sobre o liquid staking tá provado aí, ó. Esse percentual da Lido tá muito alto. Até desculpa te interromper, mas quando você me mandou isso mais cedo, eu tomei um susto. Eu achei que fosse alto, mas eu não achei que fosse quase 1/3. Isso é quase 1/3 da rede, né? É muita coisa e algum limite vai precisar existir nisso em algum momento. É minha opinião, não sei se eu estou certo. Pode ter, pode ter alguma governança, alguma coisa, né? Isso que não existe ainda também, né? Mesmo mudando para Proof of Stake, não existe voto, governança dentro do Ethereum. Então, assim, a comunidade decide, mas no final das contas, Ethereum Foundation discute e tal. Mesmo o Bitcoin, né? O Bitcoin é assim também, na verdade. Muita gente ouve, tem um debate, e aí o pessoal atualiza os nodes, enfim. Tem muito debate, mas ele é relativamente centralizado, as decisões são relativamente centralizadas. Só que a gente também pode debater um pouquinho mais a fundo, né? A Lido Finance, ela não está nos Estados Unidos, né? Como é que o governo americano, você, pela sua análise, você acredita que ele conseguiria fazer um enforcement na Lido Finance? Olha só, acho que teria dificuldade, tá, em fazer esse enforcement. Aliás, caso o Ethereum, acho que isso é importante a gente deixar claro aqui, Marcelo, nós não estamos sendo profetas de apocalipse aqui para dizer, na nossa visão, que o Ethereum é uma security, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar das duas posições que existem. Existem duas posições muito respeitáveis e eu até, como advogado, eu tenho mais apreço por uma delas, que entende que não é. Mas na hipótese de o Ethereum vir a ser considerado um valor mobiliário, eu acho que os menos afetados seriam os protocolos de DeFi de um modo geral. E aí está incluída a própria Lido Finance. Menos tá? Mas os menos afetados. Eles vão ser o último da lista, sem dúvida nenhuma, porque esse enforcement da SEC é limitado, tá? Sobretudo no âmbito aí das finanças descentralizadas no DeFi.
não acho que será muito afetada. Tá? Mas agora, os mais afetados aí, sem sombra de dúvidas, os outros dois da lista seriam os primeiros. A Esses são Coinbase, os que eu tenho mais medo, viu? essa é a mais afetada. Tá? A Eu tenho... Coinbase é a top one. Por quê? Porque ela vai ser proibida e não vai poder depositar, dar withdrawal, ou ter trade de spot em ETH na plataforma, porque ela vai precisar vai ter que mudar de licença. Né? Hoje ela tem uma licença de serviços financeiros em geral e dinheiro, uma licença simples, mas a partir do momento que ela passa a comercializar algo que é um valor imobiliário, uma ação, né? Ela vai precisar ter licença de bolsa de valores. E aí, isso é mais ou menos assim, eu tenho licença para dirigir carro, mas a partir do mês que vem eu tenho que ter para pilotar jato privado Boeing 767, entendeu? É só um pouco difícil, um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Então é mudar da água para o vinho. Esses sim seriam muito afetados, tá? As exchanges centralizadas seriam as primeiras e as mais afetadas, não tenho nenhuma dúvida. E principalmente dos Estados Unidos, né? Porque a Coinbase e a Kraken, elas são baseadas nos Estados Unidos. Essas que estão dentro da jurisdição americana, é pior. Sem sombra de dúvida, são as primeiras das primeiras, né? Onde a água vai cair primeiro, é lá. Agora, eu acho que o problema é que eu acho que isso causa alguns efeitos muito ruins, né? Eles vão ter que tirar da lista, vão fazer um delist, muito provavelmente no começo, porque senão eles perdem a licença, eles vão ter que fechar a plataforma. E isso, imagina só se a Coinbase e a Kraken tiram o ETH da lista. O preço dele despenca no minuto seguinte. A gente já teve um exemplo disso, né? Você lembra? Eu acho que teve do XRP, né? Se não me engano. XRP em 2020. XRP. O XRP foi listado, ele despencou, e sozinho, foi só ele. Quer dizer, com o Ethereum, provavelmente o mercado inteiro cairia, porque... pelo tamanho que ele está hoje, ele vai levar o mercado. Pela semelhança, né? Porque a gente está falando de Ethereum aqui, mas para mim, assim, o Avalanche, Polkadot, todas as outras seguiriam na mesma linha, porque eles funcionam de maneira mais ou menos parecida, né? Fazendo essa análise de security, enfim. É por isso até que eu acho, a gente pode entrar talvez nessa parte, Marcelo, do porquê que uma parte da comunidade entende que ele é um security e do porquê que uma parte da comunidade entende que ele não é. Acho que a gente pode falar disso já, porque já que entrou nesse assunto dos outros projetos, eu acho que essa visão de que ele é um security, apesar de até ter algum fundamento técnico de verdade, e ela tem mesmo, tá? Acho que ela tem mesmo, ela é muito catastrófica. E eu, Caetano, pela nossa experiência que a gente tem, quando a coisa é muito catastrófica, é muito radical, em via de regra, elas não acontecem. Percebe que para o sujeito dizer que o ETH é um security, ele vai ter que dizer que vários outros projetos menores, mas muito relevantes, por exemplo, ele vai ter que dizer que a BSC é um security, certo? Ele vai ter que dizer que o Cosmos é um security. Ele vai ter que dizer que a Phantom é um security, que a Polygon é um security, que a Polkadot, que o Avalanche, etc. Ele vai ter que arrastar todo o mercado junto com ele nessa tese de que o ETH é uma security. Eu não acho que o regulador, e acho que nem é o objetivo do regulador, acabar com o mercado. Quando ele vai abusar demais assim do poder, pode ter certeza que no minuto seguinte aparece a política. É sempre assim. A gente que lida com regulação em qualquer área, quando o regulador pisa fora da casa, aparece o político. Aqui no Brasil a gente teve rapidinho um caso para vocês entenderem do que a gente está falando. Esses dias os planos de saúde limitaram todos os atendimentos naquela lista da ANS, que é a agência que regula os planos. E isso começou a deixar um monte de gente doente sem nenhum tratamento. Ia morrer criança, ia morrer idoso, ia morrer gente tratando câncer. O que fez no minuto seguinte? Tem um projeto no Senado de relatoria do Romário para justamente limitar essa atuação da ANS. Então, quando o regulador abusa demais, aparece o político oportunista. Tá? Então, aí eu acho que vai ser um pouquinho do caso. E por que eles entendem, né, que o Ethereum seria, na visão deles, por conta do POS, uma security? Tem um professor nos Estados Unidos, o Adam Levitin, ele é da escola de Georgetown, é uma escola
de direito muito relevante nos Estados Unidos, fica em Washington, D.C., e ele tem uma tese que é compartilhada por vários dos últimos chairmen da SEC, incluindo aí o último, o atual, o Gary Gensler, e o penúltimo do governo Trump, agora está me fugindo o nome dele, mas ele também tem isso. Ele também tem esse posicionamento. Por quê? Eles entendem o seguinte, ó, o Ethereum passaria, né, no teste de Howey. O teste de Howey é aquele que você quer reprovar, não aquele que você quer passar. É um pouco o contrário. Então, ele passaria, por quê? Tem investimento de dinheiro, recurso, isso seria o staking. O empreendimento é comum, né, o coletivo, isso é a própria rede, o Ethereum. Você tem ao fazer esse investimento em dinheiro no staking na rede do Ethereum, você tem uma expectativa de quê? De ganhar lucro. Lembra lá do sujeito que vendia a terra para plantar laranja e pagar depois o resultado? Então, é o quê? É o reward desse staking. Se você faz staking, você começa a receber do protocolo o valor dessas taxas, dessas transações, proporcional à sua posição. E aí vem o último requisito, que é o mais polêmico, e é aqui que toda a polêmica do caso vai estar provavelmente aqui, nesse último, que essa expectativa, ou esse lucro, ele vem do esforço de quem promoveu o projeto, de quem lançou o projeto, ou de terceiros que também estão envolvidos nessa própria atividade do stake. Então, ele fica se retroalimentando, uma vez que quanto mais moedas você tem em stake, mais você ganha, obviamente que você passa a ganhar mais dinheiro e com isso você passa a estimular o investimento desse recurso nessa empreitada coletiva. Então, a crítica que faz aí no POD, nos tokens de prova de participação no POS é justamente essa. Ele é, na verdade, um sistema fechado que não ganha quem trabalha, ganha quem tem o próprio a própria coisa. Uma diferença que tem aí também, né, só interrompendo um pouquinho, é porque todos os casos que você comentou do teste de Howey, inclusive do Howey, eles recebiam rendimentos, eram lucros. No caso dos stakings, não é lucro. É nova moeda emitida por inflação. Então, é bem diferente, apesar de ser, certo, um rendimento, né, eu acho que não está errado falar rendimento, ele não vem de lucro, ele não depende de performance. Ou seja, o stake não depende de performance dos outros. Se a rede... não depende de preço, né? Não depende de preço. Não depende... Não, vamos dizer assim, se os caras mudarem tudo, se fizerem... Porque a gente fala assim, depende de esforço de terceiro. Se o pessoal de terceiro for muito mal no desenvolvimento, por exemplo, se o pessoal que desenvolve Ethereum fizer uns bugs e quase matar a rede, você vai continuar recebendo o stake de ETH, só que ele vale menos em dólar, você pode até falar isso, mas você continua recebendo a mesma quantidade de ETH. Né? Só comentário, que não é lucro. Ele não depende do protocolo ir bem para você receber, porque numa empresa é assim, se a empresa vai mal, você não recebe os rendimentos. Ali você dividendo, né? E é dividendo que você recebe, e dividendo é pago em moeda, não é pago em ação, por exemplo. Exatamente, ali não, é como se a ação, se eles ficassem emitindo ação o tempo inteiro e você ficasse recebendo mais ação, no caso do staking. E também que ele não você não recebe diretamente, você precisa fazer staking. Até no caso do Ethereum é só 10%. Ela seria 10% security só hoje. Aí vem as polêmicas em cima desse teste. Eu acho que nem é objetivo nosso aqui, porque, veja, isso aqui é polêmico até entre o próprio regulador, né? Tem reguladores que têm visões distintas. Aliás, se você quer uma boa polêmica, dê um bom teste de Howey. Ele dá polêmica em um monte de coisa, tá? É muito comum, é uma das coisas mais interessantes para quem estuda essa parte de valor mobiliário, é justamente o teste de Howey, porque ele é polêmico, tá? Eu vou até dar um outro exemplo que o pessoal vai conseguir visualizar bem, para não alongar muito, que é o dos tokens de futebol. Hoje eles estão bem em alta, né? Os tokens de futebol. Token do Vasco, token do Cruzeiro, token do Santos. Por que não é valor mobiliário? Não tem autorização da CVM. Por que ele não é? Quer dizer que se o Santos jogar mal, ou se o Santos jogar bem, é o esforço do terceiro que vai me gerar lucro no meu token do Santos? Não tem nada a ver com isso.
tá? Não tem nada a ver com o futebol que o Santos está jogando, que o Vasco está jogando. Como é que eles escaparam disso daí? O sujeito que compra o Vasco Token, por exemplo, esses tokens de futebol em geral, o que ele recebe? Porque ele vai valorizar. De onde vem esse lucro, Marcelo, essa valorização aí? Essa valorização vem do mecanismo de solidariedade da FIFA. Todo atleta que é formado, o clube formador, né, a base ou os clubes formadores, eu confesso que eu nem conheço bem, não atuo no esportivo, mas existe essa regra. Quando ele é vendido para o exterior, por exemplo, vamos imaginar lá o sujeito que joga lá foi vendido para o Real Madrid por 50 milhões de euros. Esse clube formador vai receber, por direitos desse mecanismo, um percentual dessa venda. E ao receber essa grana, o clube de futebol aqui não teve que fazer nada. Esse lucro do projeto não vem do esforço direto do promotor do token, que é o Vasco, e também não vem de um terceiro aí que está vinculado a esse investimento. Ele vem de um clube estrangeiro. Ele acontece por uma coisa fortuita e incerta, que é a venda do jogador, pura e simplesmente isso. Então, e aí eles entendem que isso não é valor mobiliário, porque não passa nesse quarto requisito aí do lucro que gera ser diretamente daquele que emite o investimento. Né? Isso então, vale, até completando, com outro exemplo dentro do próprio mundo aqui de criptomoedas e DeFi. Se a gente pegar a GMX, você falaria assim, bom, eles têm um token de governança que recebe 30% das taxas geradas pelo protocolo. Aí você pode até falar, não, peraí, esse protocolo gera revenue. Tá? Sim, ele gera revenue, mas não depende do esforço de terceiros. Os revenues que você recebe é quando os traders são liquidados. Então, você não depende dos... Em teoria, se a plataforma nunca mais for atualizada, se ela ficar parada, você pode continuar recebendo os revenues, porque o revenue não é igual eu comprar ação da Apple. Os caras têm que desenvolver um iPhone bom, o iPhone tem que vender. Aí eu recebo se tiver lucro. É lógico. É diferente de você receber taxa do protocolo do quando o cara é liquidado. É outra coisa. Olha que interessante, né? Bem interessante. E não passou isso. É legal que essas agências, Marcelo, elas fazem uma análise. Tá? Antes de você fazer uma comercialização, uma oferta pública, é de bom tom que você submeta isso primeiro lá para a SEC, primeiro lá para a CVM, para que eu conto o projeto e peço a opinião legal lá do órgão. Em vez de eu sair vendendo uma coisa errada, eu pergunto para ele, olha, é ou não é? E ele vai dizer para você, se ele falar que não é, aí você pode vender e ofertar ele tranquilamente com segurança. Mas esse caso aí, por exemplo, da GMX é um que seria muito interessante. Submeter a... Eu entendo que é, tá? O da GMX eu entendo que porque existe uma interpretação do teste de Howey, onde está escrito somente do esforço do promotor ou de terceiros, existe também a expressão principalmente. E aí eu entendo que cai nesse segundo item aí dos terceiros. Mas é polêmico, reconheço que é polêmico, como é o do Ethereum. Acho que é legal falar, para a gente finalizar também, de quem entende que não é, e é a posição que eu adoto. Se eu tivesse que julgar o caso, era a posição que eu adotaria, porque eu acho que é, apesar das dificuldades, a mais inteligente que tem. Essa é... Quem é que segue essa posição? O Jay Clayton, que você comentou, que foi o penúltimo chairman da SEC, foi né? Trabalhou na SEC, ele não foi chairman, tá? Ele trabalhou na SEC. E as duas senadoras aí americanas, que estão bem inativas hoje, para quem acompanha o mercado, elas são evangelistas aí de Bitcoin, a Cynthia Lummis, do Partido Republicano, e a Kirsten Gillibrand, do Partido Democrata. Elas apresentaram um projeto bipartidário lá no Senado americano para regular os ativos digitais. E na tese delas, e é a tese que eu acho que é a mais elegante, olha que bonita que ela é, tá? Na medida em que uma blockchain se torna descentralizada, ou verdadeiramente descentralizada, você perde a habilidade de identificar o emissor ou o promotor do investimento coletivo, ou daquele mesmo que está atuando como um terceiro para gerar o resultado e o lucro. Isso vai se dissipando e perde cada vez mais o significado. Não tem sentido, é mais ou menos como o Bitcoin. Né? O Bitcoin é um grande exemplo aqui de que essa descentralização é tão grande, e obviamente o Bitcoin não ele é uma commodity, porque ele também não teve a figura de um investimento coletivo desde o início,
não é um contrato de investimento, mas ele também não passaria por conta disso. Ele é tão descentralizado, está tão pulverizado na mão das pessoas que você perde o controle. Né? É mais ou menos imaginar assim que é uma empresa, mas tem tantas ações já emitidas que você nem tem mais uma diretoria. Você não é mais o esforço de uma diretoria de uma empresa da Apple lá, por exemplo, que vai gerar os lucros do iPhone. Percebe? Se ela for bem, se eles fizerem um bom projeto, vai sair bom. Se eles fizerem um mau projeto, vai vender pouco iPhone e a ação da Apple cai. Não é isso mais que acontece. Isso se dissipa. E aí passa a ser relevante, e aí tá a beleza da tese, eu identificar as blockchains que são verdadeiramente descentralizadas. Tá? O Ethereum, por exemplo, é um grande exemplo no POW, né? É um pouco diferente do que a gente acabou de ver aí. Ali do Finance não tem 30% do hash rate do Ethereum, assim como não tem ninguém que tem 30% do hash rate do Bitcoin, percebe? É tão pulverizado e tão diluído que você não identifica mais aquele beneficiário, ele não passa a ter tanta relevância no retorno daquele investimento. Agora, se eu desligar a blockchain do Ethereum, tirando os tokens dali dos 30%, eu paro a blockchain. Percebe como isso se torna perigoso? E aí, para finalizar, é legal, e acho que esse é um negócio já, uma vanguarda aqui no canal, a gente costuma fazer umas previsões legais, né, Marcelo? Lembra aquele do vídeo do Bitcoin, da proibição? Eu acho que esse vai ser uma coisa, esse vai ser um negócio que vai ser o futuro. É você verificar o coeficiente Nakamoto das blockchains. Esse passa a ser o dado relevante para saber se um criptoativo é uma commodity, e aí você pode vender ele normalmente, ofertar, ou se ele é uma security. Você verificar o coeficiente Nakamoto. Por exemplo, o Avalanche e o Solana hoje são os que têm a maior nota, ou seja, um ótimo grau de descentralização. Tem mais de 1.000 validadores cada um, e você precisa de um número bastante elevado de validadores em colusão, ou seja, eles querendo ser o mau validador para que você pare ou derrube aquela blockchain. Então, eles também seriam commodities em que pese tenha tido lá atrás um ICO, venda do token antecipada, que a Avalanche Labs, ou quem quer que seja, tenha ficado com um pedaço desses tokens, que a Ethereum Foundation tenha também muito Ethereum lá de trás quando eles fizeram o ICO, isso passa a ser irrelevante. Né? A descentralização já é tão elevada, tão grande, que você não precisa mais... ele para de ser um security. E aí você teria alguns que são, por exemplo, a Polygon, que você até falava algumas vezes, é muito boa, mas hoje com 2 validadores em colusão, você para a blockchain da Polygon. Né? Ela tem 100 validadores, veja aí, e o Avalanche tem mais de 1.000, ou seja, é um nível de descentralização muito grande. É esse projeto que eu gosto mais, para não estender mais tanto aqui, é essa que eu acho que vai ser a solução no merge e nos Estados Unidos depois de algum tempo. Exatamente. Então, eu concordo com você. Então, eu estou estudando muitas blockchains, tem projetos muito legais rodando, por exemplo, tem a GNS, que é na Polygon, apesar que eles também devem migrar para outras blockchains também, mas agora tem acontecido bastante debate, principalmente essa semana, sobre se esses projetos que estão em blockchain mais centralizadas, né, principalmente a Polygon, eles têm uma característica que eu não acho legal, que chama Upgradable Smart Contracts, que você tem uma multisig. Então, existem algumas pessoas que podem simplesmente fazer um upgrade da rede, né? Eles têm o controle parecido, apesar de eles serem uma blockchain de primeira camada, uma Layer 1, a Polygon, eles são mais centralizados, pelo menos atualmente. E tem também as questões dos roll-ups, né? Como os Optimistic Rollup, como a Optimism, a Arbitrum e também os ZK Rollups, porque todos eles, pelo menos da maneira como são hoje, eles são bem centralizados e todos têm uma multisig. Então já está até tendo um debate se o pessoal vai querer continuar utilizando, em vez de você fazer, né, o Ethereum está congestionado, a gente precisa expandir. Só que para eu fazer um roll-up, será que eu não pode acontecer igual aconteceu com o Tornado Cash? A pessoa vai querer estar sobre esse risco. E até uma coisa bem interessante que aconteceu essa semana, né? Foi uma notícia péssima, mas interessante para analisar, que é o Tornado Cash, que é o protocolo de privacidade que foi banido
E até legal explicar, vamos explicar um pouquinho, Cleiton, porque assim, muita gente pensou que tinha sido banido pela SEC, mas não foi pela SEC, foi pela OFAC, né? Qual que é a diferença no caso? Foi bem legal essa questão do Tornado Cash. Bem legal, não, né? Uma coisa que eu acho que é um pouco traumática, porque é a primeira vez que eles fazem o banimento de um protocolo. Percebe que eles não estão atingindo. Foi Um tudo software. software. Eles não estão atingindo pessoas, né? É uma decisão que não atinge pessoas, mas coisas. É mais ou menos como eu pegar a arma do crime e colocar na cadeia, em vez de colocar quem praticou o crime usando a arma. Desculpa, mas tem um pouco desse caso. Agora, a OFAC é a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros deles. Eles são aí uma ponta de lança da inteligência americana, e eles fazem o trabalho sujo, aí, o hardcore, né? Lá está na visão dos americanos, o lixo do sublixo em matéria de sanção, tá? Então são eles, por exemplo, que praticam os enforcement e o sequestro envolvendo esses países que eles consideram terroristas, as sanções, os graus máximos de sanção também nos Estados Unidos são essa agência que pratica esse enforcement, quer dizer, ali geralmente estão aquelas coisas muito graves. Né? Até Não é fazendo um para... adendo aqui, olha só, eu achei aqui, ó, quando foi fundada a OFAC? Dezembro de Legal. 1950. Ela foi fundada depois que a China entrou na Guerra da Coreia. Então, assim, Truman. é Ou feia. seja, eles vão pegar lá o Bin Laden, né, a Al-Qaeda, vão pegar políticos sancionados desses países que eles consideram terroristas, agora até mesmo acho que vão cair nas garras deles aí, o pessoal da Rússia, né, porque a Rússia foi sancionada num grau elevadíssimo aí. Então, veja, eles vão lidar com aquilo que é a ameaça mais grave sob a ótica da inteligência americana. É terrorismo, tráfico num nível grave, países sancionados, em guerra. Quer dizer, o Tornado Cash provavelmente entrou nessa ciranda aí, porque há um boato de que a Coreia do Norte, né, a DPRK, é isso? A DPRK usou hackers, né, da Coreia do Norte, que seriam supostamente vinculados ao governo, teriam utilizado o Tornado Cash justamente para esconder a origem desses ativos. Esses hackers da Coreia também é boato, né, Marcelo? Não sei se é verdadeiro. Eles são famosos por scam e por roubo, né, de criptoativos ao redor do mundo. E esse dinheiro desse roubo é usado, e aí, ó, acende a luz, porque a gente chegou onde eu queria, para financiar o programa nuclear da Coreia do Norte. Então aí nós estamos lidando com a parte mais grave da coisa. Não esperem muita compreensão. Eles não vão ficar fazendo discussões teóricas sobre se o sujeito é libertário ou não, se aquilo lá é certo ou não. Eles vão atirar primeiro e perguntar depois, tá? É poder. Aí nós estamos num jogo de força e poder. Diferente da SEC. A SEC não. A SEC vai ficar... É o chairman que passa e fala que é security, é o outro que entende que não é. Né? Eu não sei se você viu, quando o Gary Gensler ele entrou na SEC, ele fez uma conta de Twitter que ele não tinha, ou ele começou a usar, e ele escreveu todo bonitinho, ó, pessoal, eu sou pai de 3 filhos, não sei o que tem, até hoje você entra lá, tá father, husband, tipo, você não vai ver isso da OFAC, né? Isso, exato. O Gary Gensler é um cara que é praticamente um político, percebe? Ele é meio político, ele faz vídeos no YouTube, fica usando a canetinha laser para apontar a lousa, sabe? Tem as discussões teóricas. O caso da XRP, mesmo que você acabou de citar, que é emblemático, até agora não está resolvido. Há quantos anos já não faz isso? Olha o dano que causou o projeto. Não tá. Então, essa parte das agências que são mais de escritório, né? A OFAC não, a OFAC já é uma coisa hardcore, vai pegar o problema e eles devem provavelmente ter informações de inteligência para terem tomado essa decisão, e eles tomaram ela bem pontual, hein? Eles proibiram um valor em um SDC que eu vi, provavelmente alguma atividade de inteligência chegou num destinatário mesmo desses ativos, né? Eles devem ter material farto aí sobre isso. Não que eu concorde, acho que erra quando proíbe o protocolo. Mas não espere compreensão da OFAC, talvez da SEC. Então, e os efeitos que isso causou essa semana no mercado cripto foi muito forte, porque praticamente deu para perceber que foi coordenado. Antes deles lançarem, provavelmente eles já tinham conversado com a Circle, que é a empresa emissora da stablecoin USDC, porque a Circle também congelou
várias wallets do pessoal, porque as stablecoins, elas são centralizadas. Não importa se está no seu Ledger ou não. Eles conseguem, né, o emissor da stablecoin, ele consegue congelar na sua carteira. Isso, obviamente, não pode acontecer com o Bitcoin, com o Ethereum, com a Avax. Mas com uma stablecoin centralizada como o USDC, sim, por design, eles podem congelar na sua carteira. E isso impactou algumas wallets, e inclusive algumas pessoas que tinham algumas carteiras, até a corretora DYDX, que é uma corretora do DeFi que deveria, ou imaginávamos que era descentralizada, ela baniu permanentemente alguns usuários. E assim, a própria DYDX colocou no Twitter, o fundador falou assim, sim, nós temos compliance e tal, nós tivemos que fazer isso. E isso mostra, né, acho que até para a gente finalizar aqui, o que isso importa para o investidor de cripto? São os próximos acontecimentos, porque a DYDX, hoje, ela roda num rollup do Ethereum, o ZK Rollup. Então, ela está dentro do Ethereum ainda, tal, né? Eles confirmam transações do Ethereum. Porém, eles estão migrando para o Cosmos. Eles vão ser uma Layer 1. Então, muito está se falando, e o próprio criador, o Antônio, da DYDX, ele dá a entender que eles estão fazendo isso para ser mais descentralizados. Que aí eles não vão ter, porque num rollup, eles têm a multisig, tem a carteira ali, então eles têm que ter uma responsabilidade muito forte. Numa Layer 1 já não, já ficaria mais descentralizado. O próprio Antônio falou no Twitter ontem, né, o CEO da DYDX, que na próxima versão vai facilitar o compliance, pode ser que eles fiquem mais descentralizados. E aí gera alerta, se eles estão fazendo isso, e os outros rollups? E a Polygon vai ficar mais descentralizada, o que eles vão fazer? Então, é isso que pode impactar aí no futuro mercado de cripto. Legal, acho que a gente tem que estar preparado, né, Marcelo, para os dois cenários. O inteligente, né, o smart money, como se diz no mercado, ele se prepara para as duas coisas, tá? E a informação é tudo aqui, né? Não vai só na alegria de achar que vão fazer o merge, vai ser tudo uma fantasia, uma coisa linda, porque a gente sabe que a história não é assim. A história não é assim. Então, a gente tem que estar preparado para os dois cenários. Um cenário em que tudo corra bem, mas a gente tem que estar com gestão de risco pronta no portfólio para um cenário em que as coisas corram mal ou muito mal, como recentemente a gente viu acontecer com a plataforma do Luna, né? Mas ela vai... Ninguém acreditava que ela ia a zero. Foi a zero. Quem fez gestão de risco saiu bem. Quem não fez, se deu mal. Aqui é a mesma coisa, gente. Não importa que o projeto tenha 200 e tantos bilhões de dólares de market cap. Não achem que é isso que vai salvar no fim do dia. Não será. Agora, se preparem para os dois. Não sejam alarmistas, né? Não precisa ser radical, mas fica inteligente, se prepara para as duas coisas. Maravilha. Bom, eu abordei todos os temas. Tem mais alguma coisa para falar ou encerramos por aqui hoje? Acho que a gente já falou demais. No próximo a gente pode falar de stablecoin, de outro assunto aí. Podemos encerrar, Marcelo. Agradeço aí, tá? A entrevista, a participação. Deixo um abraço para todo mundo. Espero que o merge corra tudo bem. Maravilha. Obrigado, Caetano. Falou, galera. Até a próxima. Um abraço.